Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. Você já sabe, aqui a informação é sempre muito boa, ela vem sempre de forma simples, mas não medíocre. Por quê? Porque eu só trago convidado de gabarito assim altíssimo, mega qualificado. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero muito agradecer a Flexstar. O Jess, que é maravilhoso, ensinando. Eu falei para vocês que eu vou evoluir no meu inglês e eu vou abrir ainda um programa aqui todinho em inglês, hein? Não duvidem de mim. Mas hoje eu tô aqui com a mãe da Bia. Ela que é cirurgiã dentista, atuante na área de harmonização facial. Ela que é Maravicherry, doutora Adriana Monteiro. Dri. Bem-vinda ao Voto de Minerva. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui. E quero te agradecer por ter topado esse desafio, por ter topado vir bater um papo, levar informação para as pessoas desse teu jeito, alto astral, leve, é isso. Obrigado por você estar aqui. Imagina, obrigada a você. Eu que agradeço, você sabe que eu sou sua fã também, né? Não tô entendendo muito bem o que eu tô fazendo aqui, porque eu não me acho tão interessante assim. Como assim? Mas vamos lá, né? Como assim? Tô nervosa, tá? Tá nervosa? Então eu vou lhe acalmar. Eu sempre falo isso para os convidados, né? Que eu tenho a minha equipe que pensa nos roteiros, pensa nos assuntos. E eu tenho muito esse contato com os profissionais da área da saúde, porque, enfim, é minha área de atuação. E aí eu falei assim, eu não quero um podcast que seja fraco. Eu não quero um podcast que seja enfadonho. Eu quero um podcast que avive as pessoas e que traga informação e que elas se empoderem. E aí, obviamente, veio você na minha mente. Só que o mais engraçado é que uma cliente falou assim, olha, eu tenho uma pós-graduação que estão me indicando e eu queria muito que você fosse ver essa pós, porque algumas pós não tem a questão do MEC e tal. E aí eu fui até essa instituição, conheci o coordenador da pós e aí ele, nas palavras dele, se apaixonou por mim e falou, eu quero que tu dê uma aula para mim, nanana. E aí ele marcou essa aula. E eu cheguei lá na instituição e aí falaram, quem é você? Né? Eu falei, eu sou Bruno Tasso, professor, vim dar aula, sou advogado. Espera aqui. E aí era uma porta grande, bonitona, e sempre a mulher abria para os alunos. E aí quando ela abriu, tinha uma mulher assim, toda poderosa. E aí essa mulher começou a andar, toda poderosa, e ela olhou assim com uma cara de nojo para mim. E aí eu devolvi aquela cara de nojo, que eu falei, tu é poderosa, eu também sou, mulher, tá achando o quê? E aí ela sentou, ela colocava assim a sapatilha, né, do propé, e ela olhava assim pra minha cara, e eu falei, nossa, ela tá se achando, deixa ela comigo, se ela for minha aluna, hoje eu pego ela. E aí quando começou a aula, em 30 minutos de aula, eu vi que esse ser de luz se chamava Adriana Monteiro, e ela, na hora, falou assim, eu sei a importância e o cuidado que eu quero com os meus pacientes, não só na cadeira, eu quero um cuidado neles no jurídico. E ali a gente fez uma ligação que eu adoro e sou muito grato. Então, você está aqui por conta disso, meu bem. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você. E assim, esse poder todo aí eu também vi a hora que eu cheguei, né? A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, quem é esse cara chiquérrimo que tá ali na frente? Você sabe que tem um episódio que eu falo para as pessoas e eu morro de dar risada, né? Que aquele sobretudo que eu tava, e eu adoro aquele sobretudo, eu dei a aula, tudo era um dia muito frio em São Paulo, como tá hoje aqui, e aí no final da aula, um aluno, eu não vou lembrar o nome, ele chegou para mim e falou assim, doutor, o senhor é muito chique. Eu falei, muito obrigado, né? Aí ele falou assim, esse sobretudo é Hermenegildo, acho que é Zegna, né? Aí eu falei assim, não é. Aí ele assim, eu vi nos olhos do senhor, o senhor também é humilde, o senhor não gosta de dizer as coisas de marketuosa. Aí eu falei assim, é Hermenegildo. Dá licença. Não, mas eu vou negar? Eu não vou negar, deixa se ele tá achando que lógico. Mas eu vi também esse cara elegantérrimo lá na frente, aí eu peguei e falei, nossa, quem é essa pessoa? Gente, nossa, que cara chique e tal, não sei o quê. Ser todo sério lá. E aí depois a gente teve uma baita numa conexão, né? Incrível. Que é essa nossa carapuça de uma pessoa chique. É só a gente fazer um tipo. Somos assim. Nós. E você sabe que depois da nossa conexão, a gente descobriu que, inclusive, nós somos formados na mesma universidade.
Nós somos é formados verdade, pela né? Unimes, É de verdade. Santos, em anos diferentes, né? E aí, aquele Bem prédio, diferentes, tem o prédio né? Você é antigo bem da mais Unimes. novo, né? Obrigado, os tratamentos estéticos têm funcionado. Tá vendo? A harmonização tem funcionado pra mim. Né? Funciona que às vezes abre a porta do escritório, quando a pessoa não sabe que eu sou advogado, fala assim, o advogado já chegou? Aí eu falo, sou eu. Aí, eu achei que você é estagiário. Eu falo, obrigado. Né? Dá licença. Muito Pô. bicho, uma dor de colado. Pois é. E aí, a Unimes, ela tem o prédio antigo, que fica ali o pessoal da saúde, e tem um prédio novo que fica o pessoal do direito, né? E eu fico pensando, meu Deus, imagino que essa Adriana não aprontou dentro desse prédio, que ela é espivitada. E aí me vem a pergunta, tu aprontou muito lá ou tu só é terrorista de pouco tempo pra cá? Não, eu sempre fui bem terrorista. Você sabe que assim, ó, eu não sou do direito, mas meu signo é da justiça, né? Sim. Sou libriana. Somos. Você também. Então, assim, não aguento ver coisa errada, sabe? Então, assim, na faculdade eu era essa, da justiça, não aguentava ver coisa errada. Arrumava um barraco. Mas eu sempre fui a melhor, assim, aluna da sala, sabe? Assim, boas Essa é a notas. conexão, porque eu também arrumava barraco na Unimes, aí, ó, já combinou. Eu também tinha muitos bons alunos, mas eu era um dos melhores alunos da sala, então aí outra conexão, aí é isso. Então, por tá isso que a vendo? gente se reconheceu. Claro. Eu falo que são os semelhantes que se atraem, não são os Lógico. opostos, né? São os semelhantes. Mas eu tocava um terror, sim, né? Tocava. Hoje eu até que sou calma. Meu Deus, se tu hoje é calma, nem sei como tu era antes. E me diz uma coisa, até onde eu sei, né, da sua história, você era de São Paulo e foi fazer faculdade lá em Santos. Como isso? Por quê? Tem alguma razão, assim? Eu sou de São Paulo, aí eu comecei fazendo na Unip, né? Na FMU, desculpa. Unip aqui em São FMU, Paulo. em São Paulo. E aí teve a parte da saúde ali, da odonto, que deu uma falida, assim. E aí todo mundo saiu da faculdade, né? E aí quando todo mundo saiu, a maioria foi para uma faculdade aqui em São Paulo. Como meus pais já tinham um apartamento lá em Santos, e eu sabia que era uma boa universidade, daí eu falei, eu vou para Santos. Foi a única... A Unimes, assim, na parte de saúde, medicina e odonto, ela é carro fortíssimo, né? O direito que, obviamente, eu sou da Unimes e sou muito grato, né, pela minha casa, mas a Unimes sofria alguns bullying, né, de outras faculdades da Baixada, especificamente no curso de Direito. E aí houve um investimento grande dos reitores na recuperação desse bom nome. E hoje, assim, tem professores lá fantásticos, colegas meus hoje, que juiz, desembargador, professores, mestres e doutores. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo da Unimes. Eu também. E eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu passei em 3 faculdades. E aí eu contei essa história já aqui no podcast, no episódio. Eu fui falar com o juiz, que eu trabalhava no fórum, como menor aprendiz. Eu falei para ele, qual faculdade que eu faço? Porque tem 3. Eu queria numa que era muito tradicional de Santos, só que ela era muito cara. E aí meu pai falava assim, a gente não vai ter dinheiro, nós somos pobres, etc. E quando eu fui falar com o juiz, eu esperando que ele dissesse, faça nessa tradicional, porque eu ia chegar em casa e ia falar, olha lá, o juiz mandou fazer na boa. E o juiz falou assim para mim, Bruno, faça na mais barata e na mais perto da sua casa. Quem faz a faculdade é você. É o aluno, né? E aí eu lembro muito disso. Por quê? Porque as pessoas falavam muito mal da Unimes. Só que no início do 5º ano, eu passei na UAB. Olha. E várias pessoas de outras faculdades, tidas como muito melhor, não passavam. E assim, cada um tem seu tempo, cada um tem sua questão com a prova, mas falando de faculdade, eu acho que essa questão de quem faz é o aluno, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você começou a fazer a faculdade lá, e quando formou, saiu de lá com alguma área de atuação que você mirava ou não? Ou foi clínico geral? Então, eu saí da faculdade falando assim, cara, eu não posso ser mais uma no mercado, né? Porque daí todo mundo sai, a gente sai como clínico geral da faculdade, daí a gente tem que se especializar. Então, eu já saí da faculdade fazendo endodontia. Sim. Aí fui fazer pós de endo. Para quem não sabe, endo é o tratamento de canal. O temido tratamento de canal. Nossa senhora, como eu fiz canal na minha vida, eu não posso ver mais um canal. Olha só Sky hoje, entendeu? Da Sky, da NET, não posso ver um dente de fazer canal. Fazia muito canal. E aí depois eu fui continuando. Aí eu peguei e falei assim, né, não posso parar aqui.
Daí eu fui fazer Que isso é uma implantodontia. característica muito sua, né? De É. estudar, de continuar estudando, de ser muito aplicada nos estudos. Então, desculpa te cortar, mas é que eu Não, mas é precisava... que eu não consigo parar, sabe? Assim, eu sempre acho que a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. Não que eu sou a melhor profissional da minha área, existem excelentes Mas profissionais. você dá o seu melhor. Mas para mim eu tenho que ser melhor, assim, Sim. sabe? Eu tenho que dar o meu melhor sempre. E eu me cobro muito nisso, sabe? Eu acho que a minha pior cobrança é a minha mesma. Sim. Eu comigo mesmo. A gente compete com a gente mesmo, né? Eu falo, nem é o externo, sou eu comigo, assim. É uma cobrança muito grande de eu ser boa naquilo que eu faço, de eu entregar resultado, Até sabe? porque você tem que ser exemplo pra Bia, né? Exato. Exatamente. Aí eu saí do canal, fui fazer implante, porque eu falei assim, se perder o dente, já tem Eu já tenho um tratamento adicional. já tenho adicional. Vou tentar fazer canal. Não deu certo, perdeu o dente, já tenho um implante. Daí, depois do implante, aí foi a hora que eu comecei na harmonização. E quando foi isso que eu ia perguntar? Quando que você começou a fazer? Quando que isso começou a te chamar a atenção? É muito louco isso, olha que engraçado, né? Eu falo que o universo mostra pra gente os caminhos e às vezes a gente não, né? Na hora a gente pega e fala, putz, que saco, que aconteceu isso comigo, que não sei o quê, mas depois a gente agradece. Eu atendia muito convênio. Aliás, eu só atendia convênio. Trabalhava demais. Bom, você sabe, né? Que nem um camelo para não ganhar nada, né? Para ganhar super pouco, mas eu atendia muito. Assim, atendia às vezes 20 pacientes no dia, ganhava super pouco de convênio. Mas eu era bem dependente de convênio, sabe? Assim, eu falava, não, porque se não for o convênio, eu não vou conseguir, né? Que as pessoas venham me buscar. É o medo, né? É o medo. Porque isso está garantido. Então, os profissionais liberais têm muito isso, né? A gente tem aquilo ali garantido. É ruim, mas com isso eu pago minhas contas, né? Exato. Com isso eu sobrevivo, com isso eu faço aquela viagenzinha do final de semana. E quando chegar algo novo para nós, a gente fica com medo, até porque nós temos família, pessoas que dependem da gente, né? Na época, de repente, se tivesse uma secretária, um auxiliar em auxiliar em saúde bucal, uma técnica em saúde bucal, enfim. São pessoas que dependem da gente que a gente tem medo do novo. Tem medo do novo. E aí foi muito engraçado, porque aconteceu uma coisa que eu nunca vi convênio fazer com ninguém na vida, mas comigo fez. Como eu trabalhava muito, eu atendia muito, chegou numa hora que, por exemplo, eu fazia canal... Em meia hora eu conseguia abrir um dente, instrumentar, fechar. E bom, tá? E radiografar e tudo, né? Porque é a prática. Sim. Então eu comecei a não ser interessante com o convênio, né? Porque você sabe que o convênio quer mais é que você enrole o paciente e tal, porque daí você demora para receber e tudo isso. Então eu comecei a fazer muito. E aí o convênio me ligou. Um belo dia o convênio me ligou e falou assim: olha, estamos te descredenciando do convênio. Eu já tinha anos assim. Eu falei, como assim? Tá doida, né? Descredenciando no convênio. Não, porque você é boa demais pro convênio. Eu acredito. Mas eu xinguei? Eu não achei que não. Adriana sendo Adriana, né? Não leva desaforo pra casa. Sim, você tá me descredenciando. Daí ele falou assim, a partir de hoje você não atende mais. Então assim, Se atender, a gente não paga. Eu fiquei à deriva. Eu só tinha um convênio, só tinha paciente de convênio. Eu falei, tá, e os pacientes que eu tenho para terminar? Não, a gente vai encaminhar para outro profissional. Você é boa demais pro convênio, a gente não quer mais você no convênio, não se enquadra mais e tal. E aí eu fiquei desesperado. Nisso que eu fiquei desesperada, eu peguei e falei assim, cara, já que agora eu estou sem paciente, vou ter que começar do zero, eu vou começar vou começar a fazer alguns cursos de harmonização. Então você já via que tinha um movimento da harmonização? Não tinha ainda. Era bem no começo. Era bem no comecinho, assim. Então eu falei, vou fazer um curso de Botox, aí depois eu faço alguma coisa, vou me aprimorar em alguma coisa, sabe assim? Entendi. Era bem lá no começo, então foi assim. Aí eu fui gastar dinheiro em curso que eu nem tinha. Sim. Mas eu falei assim... natural, a gente, quando quer começar, é assim mesmo, né? É. E essa ânsia de eu querer ir buscando sempre alguma coisa a mais. E aí eu comecei na harmonização. Como eu não tinha paciente mesmo, mais de dente, aí eu comecei a divulgar a harmonização. Comecei a fazer harmonização e hoje eu só faço harmonização. Sim, que é uma especialidade odontológica que, de fato, você pode atuar só nessa área. Sim. Como tem gente que atua só em endo, ou só em orto, enfim. Não há problema nenhum. E a gente vê nas suas redes sociais, na sua fala, no seu trato com os seguidores, com pacientes, que você sempre tem lá a cerejinha e o Maravicherry. Como surgiu? De onde veio? O que é isso?
Maravilhoso, engraçado. Você sabe que no escritório, depois que a gente se conheceu, enfim, e aí a doutora Larissa, que inclusive hoje está aqui nos ajudando, que eu brinquei, né, que a minha assessora, ela começou agora e já meteu um atestado. Aí eu falei, tá bom, tá legal, a Priscila tá bem na fita, né? E aí a doutora Larissa veio nos auxiliar aqui hoje e ela falava assim, por que é esse Maravi e a cerejinha? Eu falei assim, é o Maravi Cherry. E aí ela começou a ver seus stories, ela fala, aí no escritório às vezes acontece alguma coisa, ela fala, isso é Maravi Cherry. Isso pega, é né? Cherry. Pega. Isso pega. Os pacientes, eles falam, os profissionais falam. Então, o Maravi Cherry é muito engraçado, né? Porque o Maravi Cherry foi do nada. Do nada. Eu comecei a falar com seguidores, assim, né? Nas redes sociais. Falei, eu precisava de um nome. Alguma coisa. Uma característica sua. Alguma característica que fosse minha, né? E aí eu peguei e falei assim, eu sempre falo que meus pacientes já são maravilhosos, todos nós já somos, né? Já somos belos de natureza. E a única coisa que eu faço é colocar uma cerejinha do bolo, entendeu? E aí ficou um Maravi Cherry. Entendi. E começou desse jeito. Mas e casou, né? Foi muito despretensioso, assim, sabe? Porque teve pessoas que começavam, né? Isso é maravilhoso, isso é maravigold, isso é não sei o quê. E aí eu falei, só falta... Eu coloco a cerejinha do bolo e aí eu dou o toque final na sua beleza e tal. E aí começou e esse negócio pegou, né? Pegou porque todo mundo fala, paciente já chega, e aí, Maravi Cherry, profissionais, eu quero me tornar um profissional Maravi Cherry, que não sei o quê. E ficou. E tudo agora para todo mundo é Maravi Cherry. Preciso patentear isso aí, ó. Vai patentear? Lógico. Seu jurídico resolve. Você já resolve. Sabe. Me liga já que eu vamos ver. E aí, por exemplo, né, você atua nessa área de harmonização, que hoje você tem polêmicas, tanto de pessoas que eram, que de alguma forma não estavam harmônicas e de repente ficaram muito bonitas. A exemplo, e eu gosto muito do exemplo da Gretchen, né? A Gretchen, ela inclusive falava que ela tinha... Né, se sentia mal com algumas críticas. Vai tomar água aqui, né? Vou falando. Não, é água. Deixa eu ver. E eu vou falando aqui para você, dar tempo de você beber sua água, né? Molhar a garganta. Mentira, gente, é gin. É mentira, é mentira. E aí a gente, ou melhor, eu vi, ela fazia essas questões, né? A Gretchen tinha essa mágoa que ela tinha, que as pessoas falavam da aparência dela, e aí ela fez a harmonização e ela ficou muito bonita. Eu gostei muito, assim, a Gretchen de fato está muito bonita. Então ela ganha manchete por conta disso. Mas a gente também tem outros casos de pacientes que ganham manchetes por alguma coisa que deu errado. E aí, fulana tá com a boca maior. Aí alguém vem e fala, fulana botou botox na boca. Né? Então há uma confusão muito de procedimento, de indicação, o que foi que fez, o que não fez. E um tema que eu vejo que as pessoas normalmente ou desconhecem ou não sabem muito bem a sua funcionalidade são os fios. Né? Esses fios faciais. O que são esses fios faciais? Explica para nós. Então, os fios, eles são para... A gente tem vários tipos de fios, né? Mas... Basicamente, assim, falando para a galera entender, a gente tem o fio para estimular colágeno e o fio que estimula colágeno e traciona a pele. Então, aquela pele que já caiu, que a paciente chega no consultório e fala assim, eu tô com aquele budoguinho, eu não gosto disso, olha, minha bochecha caiu. E normalmente fala assim que tá com a sensação de vela derretida, né? Um derretimento da face. Então, o fio vai tracionar e vai colocar essa face para cima. E tem só os de estímulo de colágeno, que com a gente colocando em quantidade, eles estimulam colágeno na pele para repor aquele colágeno que foi perdido. Você falando disso de derreter, tinha um menino na minha época de escola, ele era muito engraçado. Aí ele falou assim, meu vizinho, ele tatuou no braço Jesus. Mas ele era bem gordão, assim, sabe? E agora ele virou fitness. E aí emagreceu. Agora Jesus está triste no braço dele. Precisa colocar uns fios do Jesus. E aí eu morri de dar risada. Lembrei agora, você fazendo, eu lembrei porque ele fazia isso, brincando. Isso, o paciente faz isso. Colocar agora fio em Jesus ali pra dar uma chica. Mas tudo bem. Então a gente está falando de dois tipos de fios. Os dois são de PDO ou não? Os dois são de PDO. São os fios COG, né? Que são os fios... reabsorvíveis, né? Que o organismo absorve. Tá. Então, esses são os fios que você usa no consultório. Eu uso um fio permanente também. Era isso que eu ia perguntar. Existem fios permanentes? Existem os fios permanentes, são os fios de sutura, né? Hoje em dia a gente fala de fio de sutura, que são os fios maleáveis, não fala-se mais de fio russo, essas coisas assim. Isso. Porque eu tenho uma cliente...
ela é uma senhorinha, e aí ela dizia assim para mim, Bruno, eu quero resolver a questão desse processo, não era de direito médico, ela dizia assim, eu quero resolver a questão desse processo, porque com esse dinheiro eu vou pôr fio russo, ela dizia. Antigamente tinha. E ela dizia, porque ele é definitivo, porque ele é bom, e aí você falando do fio permanente, me veio essa associação. Então, o fio permanente de hoje em dia não é esse fio russo. Não, ele é um fio maleável, porque ele é um fio de sutura, né? E o fio russo, ele é um fio mais rígido, então ele causava mais dano na pele. Não é que ele causava dano, é que assim, quando a gente coloca o fio rígido, aonde a gente não coloca, que não fica puxado, ele continua tendo envelhecimento natural da pele, então cai. Aí a gente fala que faz aquele efeito varal. Então, aqui puxado, aqui caído. Aqui puxado, aqui caído. Nossa, entendeu? Que interessante. E o fio, esse outro fio, que é o fio de sutura, que é flexível, ele acompanha a musculatura e conforme você vai falando, conforme você vai fazendo a mímica, ele acompanha. Então, ele não tem esse problema. Né? Eu sei que, por exemplo, se a gente fosse falar de ácido hialurônico, tem inúmeras possibilidades de tratamento, assim, todo produto ou todo tratamento tem várias indicações. Mas ilustra para nós o que uma pessoa pode fazer com o fio. Nossa, são tantas possibilidades. Então vamos ver. Eu elejo 3 aqui, você fala deles, pode ser? Pode, claro. Dá para fazer sobrancelha? Dá pra fazer. Aquela arqueadinha assim de sobrancelha de nojenta. Dá para fazer malar? Dá pra fazer malar, a gente puxa aqui pra ficar um malarzinho mais... Malar é maçã do rosto, né? Sim. Pra quem não sabe. É que eu sou técnico, né, Bia? Não, você é chique, você é chique. E mandíbula, por exemplo, que é até pra tirar esse budoguinho, dá pra fazer? Dá. A gente puxa o fio pra cá assim, aí faz mandíbula, nariz, tudo. E a pessoa quando... Se você citar o nariz de novo, eu encerro aqui esse podcast, porque... Eu tenho uma pergunta polêmica para você. Ah, é? Sobre nariz, mas então só no momento certo. Tá, vamos lá. Tudo bem, a pessoa põe esse fio. Existe diferença na duração desse fio, que seria de sutura, para o fio de PDO? Tem. O fio de PDO, o fabricante diz que ele tem uma ação de tração de 6 meses, né? E a formação de colágeno dele de até 1 ano e meio. O fio de tração, o fio de permanente, sutura. Né, o de sutura, ele tem uma durabilidade de 3 anos, mais ou menos. Mas ele não é biodegradável? Ele não é biodegradável, mas você não precisa tirar. Então ele o organismo, entre aspas, encapsula. Absorve ele ali, mas não o dissolve. Isso. Né? Porque aqui tem que ser simples, as pessoas estão aprendendo. Exatamente. Então, meio como se o organismo absorvesse ele, mas não dissolvesse. Não dissolve, isso. E aí ele não tem a necessidade dele ser retirado. Não tem necessidade de ser retirado. Se quiser fazer de novo, pode fazer, não tem problema nenhum. E ele tem o mesmo, quando a gente faz, né, o lifting com ele tem o mesmo efeito de um lifting cirúrgico. Polêmica! Mas é. Polêmico, é. Mas é. É porque, na realidade, me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu brinco que eu sou advogado de direito odontológico, médico da saúde, mas eu não sou dentista e eu não sou médico. Todo tratamento precisa de indicação. Sim. Então, obviamente, que aquela paciente de 70 anos, ela não vai... Tem tratamentos que já não funcionam para ela. Mas aquela paciente de 35, 40, 45, 50 anos, ela se beneficia muito, por exemplo, com um lifting desse, do que muitas vezes um cirúrgico. Ou não? Então, o de PDO é para pacientes, de repente, mais novos. Esse outro lifting, que é o de temporal, que a gente faz com o fio definitivo, né? A gente fala definitivo, mas o fio não é definitivo, né? Porque a gente sabe que a gente tem o envelhecimento normal da face. Isso. Então... Na verdade, assim, de repente, o que eu coloco nos termos, que a gente discute, e eu discuto em aula, quando eu vou dar aula, é assim... O procedimento pode ser definitivo, mas o envelhecimento não é. O envelhecimento não é, exato. Né? Então, por quê? Porque eu fiz um silicone, quer dizer que daqui a 30 anos os seios vão estar em pé? Não, porque veio um envelhecimento. Tá então, cagado. Tudo bem, Você tá com o fio que é definitivo, mas o efeito dele tem um limite também, né? Exato. Então, quando assim, aí sim, para as pessoas mais velhas, esse lifting com o fio definitivo, ele é um indicado. Porque ele realmente... Vou falar de novo, é polêmico, mas ele tem o efeito de um lifting cirúrgico. E um excesso de pele, como que faz? Quando tem muito excesso de pele, aí sim a gente indica o lifting cirúrgico, entendeu? Muito excesso. Assim, quando eu falei, por exemplo, uma paciente madura de 70 anos, eu falei, mas na minha mente estava uma paciente com muita pele. E aí, de repente, sobra. Isso de fato não... É. E aí, nesses casos, você não atende. Você fala, desculpa, mas... Não, aí eu indico para cirurgia plástica.
Entendi. E aí o fio de PDO seriam para pacientes mais jovens. Para pacientes mais jovens. Assim, paciente que tem alguma queda da face, mas que não seja tão grande, né? Entendi. Porque também não adianta a gente enganar o paciente e falar que o fio de PDO vai deixar, assim, como o lifting cirúrgico que eu faço de fio definitivo, porque não vai. Tá. Ele puxa, Você né? tem uma limitação na Mas tem um técnica. limite, E, por exemplo, tem um procedimento chamado Fox Eyes. E aí eu vi um relato de um paciente que ele dizia assim, eu fiz o Fox Eyes, adorei, nananã, mas nossa, a recuperação é 30 dias. Na verdade, ele não criticava o procedimento, eu é que peguei isso da fala dele. Ele dizia assim, a recuperação são de 30 dias e o procedimento tem uma eficácia de 60. Eu falei, o quê? Tá de sacanagem. Não. 30 dias recuperando para durar só mais 30. E ele dizia, né, que sentia... todo procedimento tem o pós, que dá um incômodo, dá um inchado, dá um inchaço, dá uma dorzinha na região. É normal isso. Mas, 30 dias de um pós para um procedimento de 60 só? Não, com uma semana o paciente já está ótimo. Mas é que assim, o Fox Eyes, né, por ser uma região aqui assim mais fina e tudo, e a gente não ter aonde travar o fio numa aponeurose aqui, por exemplo, ele não vai dar esse efeito que às vezes as pessoas imaginam que é aquela sobrancelha super arqueada. Vai dar um arqueamento? Vai. Mas às vezes as pessoas esperam um super arqueamento que esse fio não dá. Aí sim tem que ser o lifting com fio definitivo. Tá? Era isso que eu te perguntar. Então, o Fox Eyes, normalmente, ele é feito com fio de PDO. Fio de PDO e a durabilidade dele é mais ou menos quase de 1 ano. Quando bem feito. É que, na verdade, assim, eu falo, mais uma polêmica, hein? Vamos lá. Olha, você escrachada aqui. Olha os haters, olha os mas haters. Eu já tô acostumada. Quem fala que fio de PDO não tem resultado, assim, profissional, estou falando dos profissionais, é porque não sabe fazer. Entendi. Porque fio de PDO dá resultado, sim, se você faz ele bem feito. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem resultado. Então, o Fox Eyes não é feito com fio definitivo. Não, eu faço com fio de PDO, se o paciente quer um leve arqueamento. Se quer um arqueamento maior, aí eu faço com fio definitivo. Tá. Porque daí a gente prende aqui em cima, nas aponeuroses, aí sim. Entendi. Porque aí eu volto àquela minha dúvida, no sentido de... não tem como fazer Fox Eyes com fio russo? Mas você já disse que ele é mais rígido. Ele é rígido, é. Hoje em dia eu acho que o fio russo nem é mais usado. O fio... É? Não sei. Não sei, né? Que você fez uma cara agora. Não sei. Mas até onde eu sei, ele nem é mais usado. Talvez, eu imagino, eu não tenho essa informação, aqui agora é um achismo. Eu acredito que ele pode, de repente, ser ainda comercializado, mas não é tão difundido, porque hoje tem novas tecnologias. Né? Você tem hoje tecnologia em vários sentidos. Né? Por exemplo, as pessoas antes diziam muito do PMMA. Porque o PMMA é ruim. Tem muitos profissionais que não gostam, mas também tem muitos que gostam. E aí, quando a gente pega, de fato, os PMMAs antigos, eles tinham, inclusive, um equívoco de indicação da área a ser aplicada. E hoje não. Hoje, por exemplo, quem tem PMMA consegue fazer tratamento atual, de repente, guiado por um ultrassom, enfim. Mas assim, os produtos também evoluíram. Então, você não usa mais aquele PMMA que pode te dar um problema. Você vai para um PMMA mais seguro, né, com aquela esfera dela melhor, que aí hoje no Brasil tem 2 marcas. Mas, enfim, eu acho que na questão do fio é essa. Talvez ele até possa ainda ter um registro Anvisa, até possa ser comercializado, mas hoje a gente quase não ouve mais falar de fio... russo, búlgaro, húngaro, ouro, é tudo... mas tinha de verdade o fio de ouro que o pessoal falava. Era a mesma linha? É a mesma linha, a mesma coisa. Era como mudar de marca, digamos assim? Tudo isso, mas todos permanentes. E hoje o fio de sutura tem marca, como por exemplo o ácido hialurônico ou não? Tem. Porque eu sei que o fio de PDO tem. Tem. Mas, assim, hoje em dia... Não vai falar marca, porque ninguém patrocina isso daqui. Não vou falar. Mas hoje em dia, assim, tem um fio de sutura que é o melhor para fazer esse tipo de procedimento. Entendi. É porque a gente sabe que a qualidade do produto é se quiser, determinante para o patrocina resultado. nós, entendeu? Se quiser aparecer aqui, nessa tela maravilhosa, nós estamos abertos. Exato. Okay? Então, empresa... É só mandar aqui. Porque a gente sabe que a qualidade do produto ela influencia no resultado. Influencia. Né? Muito. Eu sei que, numa das nossas conversas, eu sei inclusive que você disse que não usa uma marca de ácido hialurônico porque você tinha muito problema de etite e tal. Isso é uma...
Isso é uma coisa que, assim, eu nem falo muito nas redes sociais porque eu não quero me indispor com a marca, né? Lógico, por isso que a gente não está citando marca. Eu tô dizendo que, mas, assim, eu ilustrando falo... essa questão de que a marca é importante. eu falo até nas aulas, eu falo, assim, os problemas que eu tive. Realmente, tem algumas marcas que eu tive problemas sérios, assim, sabe? De edemas tardios, né? De infecções tardias e não tem nenhum suporte, né? E você sabe que é daquele ácido hialurônico e você não sabe o que fazer, porque você fala, poxa vida, né? E aí dá em um paciente. Não é um fato isolado, começa a dar em outro, dá em outro, dá em outro. Então, hoje eu só uso marcas de boa qualidade em tudo. Aí o paciente às vezes fala, mas o seu trabalho é um pouco mais caro, não sei o que. Eu falo, mas também não tem problema. Eu não tenho... ele não estraga o que o dinheiro não pode comprar, que é minha paz. Exato, né? exato. Porque eu gosto de dormir tranquila. Gosto de dormir Você tranquilo, sabe disso. sem dúvida. Porque essa é uma questão que a gente coloca, até da questão do preço, né? Eu hoje, antes de vir aqui gravar o episódio, eu recebi da minha equipe de filmagem um vídeo que eles fizeram de uma palestra que eu dei. E aí existe uma obrigatoriedade do profissional dele submeter um orçamento ao paciente. Esse daqui é o orçamento, o plano de tratamento, você aceita? Eu aceito. Porque em qualquer eventualidade você vai cobrar esse paciente. E aí eu falei assim, você tem que dizer quanto é o produto e quanto é a tua mão de obra. Daí uma pessoa levantou a mão e falou assim, doutor, mas se eu disser que, sei lá, exemplo, tá, pessoal, exemplo, uma seringa de ácido hialurônico custa R$700 e eu estou cobrando 1.800 para fazer um lábio, ele vai dizer, nossa, que mão de obra cara, R$1.100. Aí eu olhei para ele e falei assim, esse paciente não te merece. Exato. Porque a minha técnica me diferencia. E outra, não é só a técnica, né? Você tem toda a despesa com formação profissional, qualificação, a tua estrutura, biossegurança, enfim, é um conjunto que agrega aquele valor. E aí o paciente vir questionar a tua mão de obra, esse paciente não merece esse profissional. Você sabe que assim, hoje em dia a mentalidade dos meus pacientes mudaram. Na verdade, assim, eu acho que o nível dos pacientes mudou de acordo com as minhas explicações também. Porque eu falo exatamente isso para o paciente. Aí, antigamente, que eu tinha paciente que questionava valor, não sei o que, eu pegava um negócio assim, a caixinha e falava, faz. Você sabe fazer? O que você está pagando é a minha experiência, é o meu estudo, né? Não dar problemas, não tem intercorrências, ou se tiver, eu saber, né? A gente tem que saber como tratar. Isso é uma frase que eu falo. Entendeu? E aí, inclusive... Porque, assim, ego tem de todas as profissões, né? Alguns têm uns egos maiores, outros menores. E aí eu falei uma frase que é assim, o bom profissional não é aquele que sabe injetar, é aquele que sabe tratar eventual intercorrência. E aí veio um outro colega meu e falou assim, mas o profissional injetor vai saber tratar uma intercorrência. E ele falou de um problema no olho que pode cegar e etc. Eu falei, então, mas há intercorrências e intercorrências, né? E ninguém, da mesma forma que o advogado não consegue fazer todas as áreas sozinho, o médico não sabe, o cirurgião dentista não sabe, muitas vezes a gente tem de socorrer de outras especialidades. Sim. Então, mas o negócio eu estou vendo que está havendo uma compressão aqui de artéria, enfim, de veia. Eu sei tratar? Sei. Eu vou lá e aplico hialuronidase. Tem que saber. Eu falo isso para os alunos. Eu não sei. Agora eu vou te falar uma fofoca ou uma fake news, não sei. Porque eu não tenho a fonte. Mas me disseram que teve um congresso aí que estavam ensinando a fazer preenchimento de olheira, mas não tinha hialuronidase no congresso. E aí deu um problema no meio do procedimento. Foi aquele pricocó para correr para achar uma hialuronidase. Então, assim, todo mundo é sujeito. Não, eu falo isso para os alunos. Eu falo assim, olha... E a hialuronidase é algo que você tem que ter no seu consultório, tem que dar, graças a Deus, a hora que vence aquela caixinha você tem que jogar no lixo. É isso né? Porque você não precisa usar. É que nem seguro de carro, né? É que nem seguro. Você tem que ter e pronto, final. E se você é um profissional injetor, você tem que saber resolver intercorrências. Tem que saber. Né? Não tem essa. Senão você não é um profissional. Eu estou lançando um movimento aqui no podcast. Porque assim, a harmonização orofacial ela é privativa do dentista. Ela é uma especialidade do cirurgião dentista. Mas a harmonização facial é um termo para procedimentos estéticos na face. E aí eu tenho lançado meio que uma campanha dizendo assim, a diferença é entre um harmonizador e um injetor. Como o injetor é o quê? É aquele que vai aplicar e pronto, acabou. O harmonizador não, é aquele que tem todo um conhecimento da pessoa
que envolve isso que você está falando. Exato. Né? Não é só eu saber, pro lábio é ácido hialurônico, vou lá e aplico. Não, não é isso. Né? Tem todo um conjunto facial, uma harmonia facial. Se der algum problema, como que eu trato. Exato. Né? É tudo isso. O cuidado jurídico, inclusive. Eu falo isso para os alunos também. Eu falo assim, injetar qualquer macaco ensinado faz. Sim. Né? Se eu der a seringa na mão do macaco e falar assim, é assim que faz, o macaco vai fazer. É isso mesmo. Entendeu? Você tem que ter responsabilidade pelo que você está fazendo, você está lidando com a saúde das pessoas. Com o corpo do outro. Com o corpo do outro, entendeu? E assim, eu tenho o Bruno como meu jurídico, mas eu não quero acionar. Mas é isso. Entendeu? É aquele negócio... Na realidade, assim, a Adriana não aciona o Bruno? Aciona. Sabe quando ela aciona? Quando ela vai fazer a aquisição de um produto na clínica dela e o contrato tem que passar pelo jurídico. Então, porque as pessoas associam o jurídico a você estar sendo processado. Não. Porque o pensamento do brasileiro é esse, né? Eu faço, eu te boto no pau. Né? Não é? E a pessoa não tem aquela coisa de procurar um advogado antes da situação para tentar resolver. E o papel de um jurídico no consultório é esse. Deixa eu orientar para que toda a atuação dela seja dentro da legalidade. Então, vou fazer o contrato com uma influencer. Quem é que chama? O Bruno. Vou fazer o curso. Né? Como que eu vou tratar esse paciente, esse aluno? Quem chama? O Bruno. Então, esse é um jurídico de qualidade. E eu normalmente destaco que esses profissionais, eles são diferentes. Porque eles se preocupam com o seu paciente. Então, essa questão de ter o jurídico, você coloca muito bem. Né? Eu até pago para não usar. Não, de fato, vamos pagar para não usar na parte judicial. Na parte judicial, mas na parte de compliance, né, de preventivo, tem que usar e tem que usar muito mesmo. Tem que usar muito. E assim, eu falo que o contrato, né, que nem lá no consultório, é aquela calhamaço de coisa assim para o paciente assinar. E aí, às vezes, tem gente que fala, mas você dá tudo isso para o paciente assinar? Eu falo, lógico. Sim. Mas se ele não quiser assinar, não trato. Não é para ser meu paciente, né? Você sabe que outro dia o teu assessor, o Jairo, falou assim para mim, Bruno, veio um paciente aqui e ela é advogada. E ela falou mó bem dos documentos. Foi isso mesmo? Foi. Ela falou bem. Ela falou, nossa, vocês estão bem assessorados, viu? Porque tá muito bom esses contratos e tal. Mas não dá uma segurança pra ti? Dá uma segurança. E eu falo, paciente, isso daqui é segurança pra mim e pra você. Sem dúvida. Entendeu? Assim, e eu fico passada com um profissional que nem escreve nada na ficha do paciente. Não se fala nem de contrato, porque contrato não tem nem nada. Mas não escreve nem assim, que isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Que você tem que descrever tudo que você está fazendo em cada sessão do paciente, lógico, né? Em cada ainda mais consulta. Na ROF, que você vai pôr ml, unidades, se for botox. Né? Eu colo etiquetinha, eu faço tudo. Eu sou muito boa. É uma cliente exemplar. É uma profissional exemplar. E Dri, me diz uma coisa. Você começou a falar, mas eu não dei importância porque eu queria perguntar agora. E o que é aquele povo que coloca um monte de coisa aqui assim no pescoço, na cara? Fica parecendo um pavão na cara. O que é isso? Explica pra nós. Então, esses aí são os fios de PDO lisos, né? Que eles são somente para estimular colágeno. Então, assim, lá na Coreia, que elas usam muito essa quantidade enorme de fios. Porque lá é mais barato, será? Lá é mais barato, né? Lá é bem mais barato, porque veio de lá, né? Então é bem mais barato para elas. Elas têm aquelas caras maravilhosas, né? Aquele rosto lisinho e tal. É que nem mostrou outro dia uma coreana, 60 anos, você olhava e você dizia, ela tem 20. Exato. Elas têm, assim, e como melhora a cicatriz de acne, como estimula colágeno, tudo isso. Então, assim, fio liso, quanto mais você colocar, melhor é. Não tem quantidade nem nada. Quanto mais colocar, melhor é, porque vai fazer mais colágeno. E é a mesma coisa, por exemplo, que um bioestimulador de colágeno ou não? Bioestimulador de colágeno, ele é mais forte. Vai depender da quantidade que você colocar de fios, né? Mas o bioestimulador de colágeno, como alguns que a gente tem no mercado, já ia falar marca. Não fala a marca, não. Põe aqui, ó. Alguns que a gente tem no mercado realmente fazem um estímulo de colágeno muito maior do que o fio. Aí, por valor, se a pessoa colocar muita quantidade, às vezes não compensa, é melhor ela fazer o bioestimulador, entendeu? Entendi. E também a questão do bioestimulador é que algumas áreas não pode pôr e o fio pode pôr, é isso ou não? Estou enganado. Por exemplo, algumas áreas da face. Por exemplo, porque o bioestimulador a gente não pode colocar em olheira, não mas pode. Mas o fio pode. O fio pode. Então tem essa questão de tem essa questão, não pode colocar aqui ao redor do lábio o bioestimulador. Entendi. E aí me diz uma coisa, beleza? Esse fio, ele é reabsorvível, né? Reabsorvível. Ele é biodegradável. Era isso que eu queria dizer.
Tudo bem, mas o que isso significa? Ele vai desaparecer, ele vai derreter, ele vai sair no xixi, eu vou fazer o 2 e ele vai sair lá. Explica pra nós. Então, vai ter um processo de hidrólise, né? Que, na verdade, a água, né, do organismo penetra no fio e ele vai se dissolvendo, ele realmente se desfaz. Né? Então, não fica nada do fio ali, não é no cocô, não é no xixi. Realmente ele se desfaz ali, conforme ele vai fazendo o estímulo de colágeno, né? Ele vai se desfazendo porque vai entrando água do organismo nele e ele se dissolve. O pessoal normalmente brinca, né? Que gostaria que o Botox tivesse o efeito de sobe 90 graus, funciona 4 meses, desce 90 graus. Que não é assim. O fio também, ele começa o tempo de ação e depois ele vai terminando gradativamente ou ele termina de uma forma mais agressiva? A perda do efeito? Você está falando, sei lá, do liso ou do especulado? Vamos falar dos dois. Falar Esse episódio é pra isso também. Deixa eu explicar um pouquinho o mecanismo do fio. Eu vou explicar de uma forma bem simples e rápida, assim, para você entender. Tudo bem, o episódio é seu. Você quem manda. Deus, eu tô me achando. Então, assim, quando a gente coloca um fio de PDO, a gente faz um traumatismo naquela pele, né? Tá traumatizando, tá entrando com alguma coisa ali. Quando traumatiza, aí vai vir células de colágeno, células de defesa para poder fazer formação de colágeno. A gente só tem formação de colágeno quando a gente tem um trauma na pele. Por isso, uma polêmica a mais... São os queloides? Cápsulas também de colágeno não funcionam. Sim, eu ouço muitos profissionais dizerem isso. Inclusive, eu vi um vídeo que diz assim, não tome colágeno, tome vitamina C, um negócio assim. Então, porque não funciona? Porque assim, você só tem colágeno na sua pele se você tem um traumatismo naquela região. Eu sei que o teu assessor, teu produtor tá aqui hoje, né? Tá. Então, vai uma dica que eu vi, anote essa que é boa, e você, profissional da saúde, que é harmonizador, quando alguém perguntar para você assim, você toma colágeno? Você fala, não, eu injeto. Boa. Explica aí, então. Esse é um. Entendeu? Então, assim, qualquer fio, qualquer coisa que a gente faz na face só vai estimular colágeno se a gente traumatizar aquela região. Beleza. Se não traumatizar, não forma colágeno. Né? Então, esse é o efeito do fio. Então, ele começa, na verdade, a fazer isso a partir de 30 dias. Então, eu coloquei o fio, vai vir os fibroblastos, tal, para poder formar o colágeno, e o colágeno só é formado a partir de 30 dias. Tá. Então, por exemplo, o paciente às vezes vira e fala assim, ai, nossa, mas eu não vi efeito nenhum. Mas não vai ver, né? Então, a partir de 30 dias, vai começar a fazer o efeito do colágeno e ele vai estimular esse colágeno até 1 ano. Então, ele vai estimulando esse colágeno na pele até 1 ano. A tração do fio para de ser feita com 6 meses, mais ou menos 8 meses. Mas ele continua estimulando o colágeno até 1 ano. O que, em tese, sustenta esse efeito. O que sustenta o efeito, entendeu? Porque daí fez o colágeno, continua ali, tchuruchuchuco, tchutchuco. Perfeitamente. Alguém põe como que é o nome daquilo? As letrinhas, o closed caption, né? Coloca churu, por favor, ó, tchuruchuchuco, tchutchuco. Eu anotei um nome aqui difícil para te perguntar. Suspensão músculo-aponeurótica com fixação periostal. Parece até prova de faculdade, né? Não é? Tô até com medo dessa pergunta. É a mesma coisa que lifting temporal? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É assim. E o que é o lifting temporal? Explica aí. Então, o lifting temporal é quando a gente faz com esse fio de sutura definitivo, né? Então, a gente eleva toda essa parte aqui da lateral e eleva a sobrancelha. A gente prende no músculo temporal, a gente prende aqui no temporal esses fios, tá? Então, fica bem esticadinho. Por isso que eu falo que faz o efeito de lifting cirúrgico mesmo. Puxa tudo. Então, assim, aquele bulldoguinho que o paciente reclama, o bigode chinês, vem tudo para cima. Porque é toda uma amarração feita com esse fio. E me diga isso nessa questão do lifting facial. Mas e nos outros casos de fio? Porque aí, nesse caso aqui, é um fio que usa? Não, são vários. É essa questão que eu quero saber de quantidade de fios. Então, por exemplo, a pessoa tem 35 anos, não tem uma queda de pele, está começando. Quantos fios ela usa? 3, 4, 5, 10? Então, se for fio de PDO, a gente tem que colocar no mínimo 2 de cada lado. Para começar a brincadeira. Para começar a brincadeira, porque ele começa a fazer tração em parzinhos. Né? Então, sempre então um só não funcionaria. Um só não faz verão. De tração. Mas se de repente for numa área de olheira, eu quero uma produção de colágeno, aí pode ser um liso. Não. Também um não funciona? Não. A gente tem que fazer sempre uma hashtagzinha assim,
né? A gente tem que cruzar os fios lisos para poder começar o estímulo de colágeno. Que interessante. Agora, existe um fio novo, não vou falar que fio que é, porque é de uma marca, que ele são vários fios lisos em uma única cânula. Ah, sim. Aí a gente entra pode por colocar cânula e você deixa lá dentro do isso. fio, Então, né? como são vários fios lisos dentro de uma cânula, aí a gente consegue colocar um só que ele já vai fazer estímulo de colágeno. Beleza. Uma dúvida agora enquanto você bebe a aguinha. Só para eu ter essa informação. Esse fio de PDO dessa marca normal, que vem um fio, custa X. Esse que tem vários fios, custa muito mais X ou não? 3x. Nossa, 3, 4x. Ele é bem mais caro porque são vários fios em um só. entendi. Então, sempre tem que ser de par para começar os procedimentos para acontecer alguma coisa. Fio de tração, fio liso, se for o fio liso único, tem que ser pelo menos o parzinho para a gente conseguir fazer o estímulo de colágeno. Porque hoje não, os autores dizem que quando a gente cruza fio liso, o estímulo de colágeno é muito maior. Entendeu? Entendi. Então a gente tem que cruzar. Pode ser ou em V ou em hashtag, mas tem que cruzar o fio liso. Entendi. E o fio de PDO de tração, a gente precisa colocar 2, porque um só não faz. Eu só coloco um quando é nariz, às vezes. Você vai falar de nariz depois. Nariz, não toque nesse assunto que a gente vai falar sobre ele. E me diz uma coisa, até agora a gente só tá falando de coisa bonita, é tudo maravilhoso, o fio é lindo. Tudo maravilhoso. E as complicações que podem ocorrer com o fio? Então, fio... Só para porque nenhum procedimento é isento de complicação, Não, tá? não. É só para levar conhecimento para as pessoas, né? Que nem num episódio que a gente falou de Botox, a gente colocou que uma das complicações, não sei complicação, mas o que pode acontecer? Uma pitose palpebral. E não é erro do profissional, né? Então, assim, sempre pode acontecer alguma coisa. No fio, o que é comum de acontecer? No fio pode ter alguma extrusão de fio, né? Que é sair, às vezes, a pontinha do fio. É difícil ter uma coisa mais complicada. Eu tive uma complicação até hoje, assim, na minha vida, que foi uma infecção mesmo de fio. Ele infeccionou e aí eu retirei o fio, ele para. Essa era uma pergunta. E você não está aqui no nosso roteiro, mas eu quero te perguntar isso. Dá para tirar o fio? Dá para tirar o fio. Dá um trabalhinho, mas dá. Todos os fios? Todos Inclusive os fios. esse que é biodegradável? Todos os fios. Mas aí, isso se a reclamação for... Isso se for uma infecção, assim, que daí você vê que já infeccionou o fio e não adianta você deixar ele ali dentro, porque vai continuar infeccionando aquela pele. Você tira, trata aquela infecção e coloca de novo. Tudo bem, mas se ele é biodegradável e ele começa, isso eu só consigo tirar se for recente. Se for recente. Se for recente. O implante dele. Se for recente. Se passar de um tempo, aí é um outro Mas tipo se de passar de tratamento. um tempo, é difícil, daí não tem como dar uma infecção depois de um tempo, uma entendeu? É infecção mais tardia no não vem. começo. Não. É mais no começo mesmo. Entendi. Então, você põe esse fio e, em tese, complicações muito graves. Não tem muitas coisas graves assim. Tem, que eu já vi, assim, já ouvi falar, por exemplo, pessoas que colocam no plano errado e aí pega a musculatura, entendeu? E aí Ou marca, de repente, não tem? Que fica mais superficial. fica mais superficial. Isso daí a gente consegue tirar. Mas aí também pode ser uma questão de técnica, enfim, não é uma complicação do fio. Não é do fio. Isso daí é meio que negligência profissional. Tá. Entendeu? Entendi. E aí agora é o seguinte, por que é voto de Minerva? Porque eu dou a oportunidade do profissional falar o que ele entende, a posição dele, sentenciar sobre aquele assunto, segundo os seus estudos, segundo a sua prática clínica. E aí, às vezes, vem uns convidados aqui que ficam meio em cima do muro com medo de hater, né? Porque nós não temos um consenso sobre nada. Né? Inclusive, até um parênteses, eu fiz uma impugnação ao laudo há poucos dias e nós estávamos questionando um tratamento e aí o médico, o perito, fala assim, não há consenso na medicina sobre esse tratamento que o profissional fez. Eu falei, mas meu bem, não há consenso na medicina sobre muitas coisas. Né? Então, é ingenuidade da sua parte. Então, assim, quando eu peço a opinião do profissional, é segundo a sua prática clínica, os seus estudos. Não tenho medo de hater. Hater eu tô acostumada a nariz. Fio no nariz, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Como? Que tipo de procedimento com fio no nariz? Então, pode ser fio de PDO, pode colocar fio liso, pode colocar fio definitivo. Mas explica para nós o que pode ser feito daqui para cá, ou essa técnica nova que o pessoal tem feito de amarrar concha nasal, enfim, apontar, afinar a ponta. Então, quando a gente coloca fio de PDO,
né, que é o de tração, ele é realmente para afinar a Mas pontinha. põe aqui e sai aqui. Põe aqui e sai aqui. Né? Pode colocar 2 cruzados aqui embaixo também Pra para fechar um dar uma pouquinho a fechadinha aba. na aba nasal. E é um fio que teoricamente não tem problema, que ele é um fio que vai ser degradado, então tem uma durabilidade ali, depois ele sai, vai ser absorvido pelo organismo lá e não tem problema. Tem o fio definitivo, né? Que daí são feitas amarrações em todo o nariz, em toda a columela aqui, e também para fechar as abas nasais, ele é feito uma coisa, eu falo que é meio corte e costura, que a gente faz toda uma amarração por baixo do nariz aqui para melhorar nesse nariz. Mas você não faz muito essa técnica? Não faço muito essa técnica porque, assim, eu não tenho tanto paciente que tem essa reclamação de nariz, tá? Mas eu faria. Eu tenho mais, assim, de pontinha, daí eu acabo colocando fio de PDO. Entendi. Eu faço a outra técnica, mas a minha maior reclamação de paciente é pontinha de nariz. Porque o nariz, ele é algo complicado na harmonização, não é? Ele é complicado porque ele tem pouca vascularização. Não, eu digo porque as pessoas reclamam muito. Muitas vezes você faz o tratamento, ela não está satisfeita e, inclusive, há um alto índice de reclamação da própria rinoplastia, né? Que sai da rinomodelação. Vem muito paciente, inclusive, que fez rinoplastia e não está satisfeito e aí vem tentar consertar alguma coisa Mas com isso fio. é comum, de fato. Não, eu comum, vejo muitos profissionais dizendo isso, porque o paciente não quer se submeter a uma novo nova tempo cirurgia, cirúrgico, porque né? é um E às vezes é pós-operatório algo complicado. E às né? vezes é uma coisinha que ele quer corrigir, que muitas vezes com ácido você Um ácido consegue. hialurônico, Inclusive, eu não é costume do meu escritório entrar com ações contra profissionais da área da saúde, mas mesmo assim, às vezes a gente recebe alguns pacientes que querem processar seus médicos, e aí uma das coisas que eles questionam é isso. Ficou um pouquinho assim, o médico me orientou a pôr o ácido. Ou, em alguns casos, a pôr o PMMA. Mas eu não operei, eu não paguei a cirurgia para pôr isso. E não sei, então, há esse questionamento. Mas o que eu vejo muito na prática desses profissionais, o risco é maior você indo para uma cirurgia, né? É, muito maior você fazendo uma cirurgia. Então, é melhor você fazer alguma coisa em consultório. Eu sou super a favor, né? Eu acho assim... eu vou defender o meu aqui. Não, eu sou super a favor para quem sabe fazer o procedimento realmente com segurança, porque o nariz é uma área que tem pouca vascularização. A gente sabe que, por exemplo, colocando preenchimento, o risco de uma obstrução vascular ali é grande. Sim. Né? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Nariz é delicado. É delicado. Mas quem sabe fazer... faça, bem. Tem um número bem reduzido de intercorrências, recidivas, essas coisas. Eu? Não, eu digo, você está dizendo quem tenho. sabe fazer... Eu não tenho, dá licença. Nojenta. Mas estou dizendo, quem sabe fazer tem um número baixo. Tem um número baixo, Entendi. Entendeu? E hoje, se fosse para você escolher ou eleger um profissional... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o tempo voou. Uhum. Nós já estamos para encerrar o nosso voto de Minerva de hoje. E hoje, se fosse para você... Tava nervosa, agora tô relaxada. Agora que a gente vai começar! Agora vamos ficar mais umas 2 horas aqui. Se fosse hoje para você eleger um procedimento com fios que você diria assim, esse é o meu preferido, esse é o meu bebê. Por que eu te pergunto? Porque tem profissionais que eles têm aquele tratamento, aquele procedimento que... o cara faz de um jeito assim que esculpe, né? Então você tem aquela pessoa que faz um lábio, o outro que faz uma mandíbula, o outro que faz um nariz no fio. Você trabalha muito com fio no teu consultório. Você tem uma expertise enorme com fio. Qual um procedimento que você diria assim, puta, esse procedimento eu gosto muito, indicaria, é algo que é meu carro-chefe. O lifting de temporal. O lifting de temporal? Porque o resultado é incrível. A pessoa rejuvenesce uns 10 anos. Sério mesmo? Quando eu falo que tem efeito de cirurgia, porque tem efeito cirúrgico, ele é demais. Que legal. As pessoas ficam muito satisfeitas. E uma recuperação de quanto tempo? A recuperação dele é um pouquinho mais demoradinha, né? Porque vai ter um edema nos olhos. É como se fosse realmente uma cirurgia maior. Só que ela é uma microcirurgia. Você diz microcirurgia só por conta dos fios, Sim, da colocação, da né? colocação, da colocação, sim. porque a gente tem que fazer algumas incisõezinhas para colocar o fio, né? Então, por isso que é minimamente invasivo. Isso. Mas é uma região aqui que ela é bem vascularizada, dos olhos, tudo, então incha os olhos. A recuperação de uns 15 dias, no máximo. Assim, não é que a pessoa tem que ficar sem fazer nada, sem as atividades dela.
ela pode continuar as atividades normais. Eu digo o inchaço, né, para ir Sim, aquela diminuindo. dorzinha que fica uns 15 chatinha. dias no máximo. No máximo. No máximo. Ah, eu tô apaixonada, viu? Eu sou apaixonada pelo lifting de temporal. Odri, o nosso episódio está acabando, mas eu quero que você mande uma mensagem para as pessoas. Porque a doutora Maravicherry, ela não para, né? Ela atende paciente, ela viaja, ela vai dar curso. Agora ela está com curso online de um monte de coisa. E para essas próximas semanas, vem algum curso especial aí pro pessoal? Ah, sempre tem curso. É? Sempre tem curso. Já que a gente tá falando tanto de fios aqui, né? Curso de fios está aí. Vai fazer um curso de fios? Tá saindo quentinho. Já tá todas as gravações, todos os pacientes gravados, tá sensacional. Curso online de fios de PDO, fios de PDO, esse fio definitivo de lifting de temporal, Maravicherry. Eu tenho certeza que vai ser Maravicherry. Né? Meu bem, eu quero te agradecer muito. Peraí. Vou deixar meu Instagram, pode? Lógico. Nós colocaríamos o seu Instagram na publicação, mas o episódio é seu. Me segue no Instagram, me segue no Instagram, @DRA Adriana Monteiro. Lá no link da minha bio tem tudo sobre curso, tudo sobre tudo. Se quiser, sobre procedimento, sobre consultório. Eu falo pra caramba, falo um monte de coisa, falo um monte de palavrão. O Bruno fala, para com isso, mas eu não consigo. Apaga. Ele fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que você postou isso, apaga. Eu tenho que dar algum trabalho pro meu jurídico. Pois é, né? Mas o pessoal que vai começar a te seguir, não se assuste, que ela é brava. Tem vezes que ela é brava, ela leva umas polêmicas lá pro pessoal. Mas eu sou bojinha, né? Mas você tem um coração enorme. Né? Só uma casca. Falo pra caramba, assim, lá que a galera fala, nossa, mas ela é muito diferente dos profissionais da área da saúde, né? Sim, porque você é divertida, porque né? É o teu jeito. Eu sou aquela que fala mesmo, não tô nem aí. É que, na verdade, o que a gente vê é muito as pessoas que querem vender um personagem que elas não são, né? E aí, de repente, quando elas veem pessoas de verdade na rede, isso assusta. Sou meio mal falada, às vezes, lá no meio, o povo fala, nossa, que louca, nem parece. Às vezes aparece no grupo de médico, ops, não podia falar. Né? Ai, gente, eu sou famosa no grupo dos médicos. Fala, sabe, já viu aquela louca que fica falando um monte de palavrão na rede social? Ai. Mas é isso, essa sou eu, de verdade, né? Não é um personagem, você me conhece, Sim, você sabe. Te conheço atrás das câmeras, atrás do Instagram. Atrás das câmeras, né? Conhece as dores, os amores, os dissabores, conhece tudo. E eu queria te agradecer muito essa oportunidade, porque você sabe que eu te amo muito. Eu também. E eu quero muito que agradeço sucesso para por você você. ter vindo, por trazer essa alegria, que eu tenho certeza que quem nos ouviu tá hiper sorridente agora, está mais leve, aprendeu sobre o procedimento, né? Porque, por exemplo, uma dúvida era aquela, se ambos bioestimulam colágeno, qual é a diferença de um e outro? E muitas vezes a gente não tem essa informação. Sim. E se vai buscar no Google, o que a gente recebe é mais desinformação do que informação. Pelo amor de Deus, gente, não busca nada no Google, pelo amor de Deus, que o Google só deixa a gente doente. Mais doido, né? Eu tô com dor de cabeça, vou ver no Google, o Google que é, daqui 4 horas você tá morrendo, né? Aliás, o senhor Bruno tem aulas dentro dos meus cursos, né, Bruno? Tem uma aula dentro dos cursos. Pra falar pra galera como fazer certinho a parte jurídica, que eu acho muito importante. É muito importante. É um divisor de águas, né? É um divisor de águas. E você sabe assim que você mudou a minha vida no consultório, não só no consultório, mas no pessoal, você também sabe, obrigado. Né? Porque ele é amigo, ele é parceiro. Mas é o que eu falo, né? Graças a Deus, eu construo relações humanas. Eu não tenho essa coisa de é o doutor Bruno. Não, eu sou o Bruno, né? Porque vai ter momentos que você acha que é um problema jurídico, mas na realidade a única coisa que você precisa é falar e alguém para te escutar. Então é essa relação que eu construo e sou muito grato a Deus por colocar pessoas como você na minha vida. Eu tão também. Especial, tão inteligente, tão dedicada, tão atenciosa com seus pacientes. Eu vejo isso de perto. E você trouxe isso hoje aqui, trouxe informação, trouxe diversão. Muito obrigado por ter aceitado e ter vindo aqui dar o teu voto de Minerva aqui sobre fios. Ninguém sabe o quanto que eu mando mensagem pra ele. Bruno, me ajuda. E não é nada de consultório, sabe? Nada. E ele tá sempre lá, calma. Mas a gente conversa. A gente dá um jeito. Exatamente. Obrigado, Dri, mais uma vez. Obrigada a você, sabe que eu te amo muito. Muito sucesso no curso novo. E você, muito sucesso aqui no seu podcast. Cadê, patrocinadores? Aqui, ó. E eu quero agradecer você
que em mais um episódio esteve com a gente, aqui nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de mandar para os seus amigos. Hoje foi mais uma informação. Próximo episódio, e aí? Manda sugestão para nós de temas. O que você quer descobrir, o que você quer saber. Né? Desde procedimento estético a procedimentos cirúrgicos ou uma medicação nova. Aqui é um ambiente de conhecimento. O que eu quero transmitir para vocês é conhecimento. Então, se inscreva no canal. Fica de olho nos próximos episódios. Curte o vídeo para ajudar aqui, né? Pô, dá uma força aí. E agradecer também a Flixstar mais uma vez. Jess, muito obrigado. É incrível. Eu já tenho tido alguns feedbacks do pessoal que vai procurar o Jess, que está gostando. Inclusive, eu tenho um para falar. Essa questão de você ensinar de forma simples, isso traz uma diferença na vida das pessoas. Eu tinha uma conhecida que ela foi chamada de burra na escola de inglês dela. E ela começou a fazer as aulas e ela falou que ela está amando, que ela é incrível. E aí o Jess pediu para me contar isso, que ele falou assim, ela é muito inteligente, ela sabe muito, ela só foi podada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente encontra pessoas especiais, a gente tem esse ambiente gostoso. Te espero pro próximo episódio. Fica coladinho aí, curte, comenta, se inscreve e até o próximo Votos de Minerva.